Salve, irmãos, paz do Senhor. Graças a Deus, pela misericórdia de Deus, mais um dia aqui, para poder ministrar a aula da Escola Bíblica Dominical. Agradeço aos irmãos que têm nos acompanhado diariamente, todo domingo nessas aulas. Nós estamos já na oitava aula. Não imaginei que eu ia fazer tantas aulas seguidas, achei que a Covid ia resolver isso rápido, mas está sendo um desafio maior do que o esperado. Para iniciarmos a nossa aula, por favor, ore comigo, feche os seus olhos. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estar na sua presença. Te agradeço por tudo que o Senhor tem feito por nós, por ter nos guardado dessa doença, selado nossas portas com teu sangue. Te agradecemos, Senhor, por ter nos ajudado, Senhor, a adaptar-se conforme esses novos dias e continuar a pregação do seu Evangelho através de todos os canais disponíveis. Abençoa nossos irmãos que estão na linha de frente, Senhor, na área de saúde, na área de segurança, na área de alimentação, todos aqueles que estão trabalhando, Senhor, fazendo o seu papel individual, para que a obra continue. Te agradecemos por tudo, Pai, te agradecemos ontem pela Santa Ceia. Ser conosco nessa aula, nos dê conhecimento, Senhor, nos dê sabedoria, para que possamos enfrentar esses problemas firmados na rocha que é a Tua Palavra. Te agradeço por tudo, Pai, ser conosco. Em nome de Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição 8. Deixa eu só compartilhar aqui o nosso vídeo, que estão me perguntando. Já. A lição 8, edificado sobre os fundamentos dos apóstolos e dos profetas. Ela faz parte da lição da Igreja Eleita, né? E do segundo trimestre do dia 23, hoje de maio. Nós já falamos 7 lições, tem todos os vídeos no YouTube da Igreja, Assembleia de Deus, Vila Nova Cachoeirinha. Também temos na nossa página da Assembleia de Deus, no Facebook e também no Instagram. Então, quem queira ver as versões anteriores, é só dar uma procurada lá nos vídeos da igreja, porque você localiza, além dos nossos cultos, estão sendo gravados, também localiza as aulas, tanto dos adultos, como as aulas sendo ministradas pelos outros professores e da parte dos jovens. Então, hoje será a lição 8. O objetivo da lição de hoje é ensinar que Cristo é a nossa base. Nossa base. E nós somos alicerçados na doutrina. E o que é doutrina? E no testemunho dos profetas. Então vamos explicar que no Antigo Testamento Deus habitou em tabernáculo, mas no Novo Testamento ele habita em nós. Apresentar o fundamento da igreja, a doutrina dos apóstolos e testemunho dos profetas. E refletir que nós somos o templo. Nós estamos impedidos de ir no local de culto, na igreja, na parede, no salão, mas o verdadeiro templo é o corpo do cristão. Nós somos o templo do Espírito Santo e nós vamos explicar sobre isso. E devemos viver em santidade, porque uma vez que a gente está carregando o santo dentro da gente, ele é o santo, ele nos santifica. Bom, a leitura de classe bíblica em classe é em Efésios 2, do 20 ao 22, continuando em cima da leitura do livro de Efésios. Pergunto aos alunos, leiam o livro de Efésios. Vocês leram o livro de Efésios? O cristão que não lê a Bíblia não é cristão, porque ele não conhece o próprio fundamento que ele segue, ou que ele crê. É só mais um crente. Crente, qualquer um crê. Agora, cristão, aquele que segue Cristo, que é um pequeno Cristo, ele lê a Bíblia diariamente. Efésios 2, 20 ao 22 e depois Mateus capítulo 7, do 24 ao 27. Efésios. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós justamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Edificado aqui é exatamente isso que essa palavra fala. Um edifício construído, um tijolinho sobre outro tijolinho. Mateus capítulo 7.
Todo aquele, pois, que escuta essas minhas palavras e as pratica, põe em prática, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa. E não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e as não cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. O textuário de hoje, edificado sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Jesus Cristo é a pedra basilar, a pedra fundamental da igreja, igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e dos testemunhos dos profetas. Então a mensagem ela tem que ser cristocêntrica. Qualquer coisa que saia de Cristo como um centro, ignore. Ponto central: Jesus Cristo é a pedra basilar. Esse é o ponto central da nossa aula hoje. Falaremos sobre o edifício espiritual, fundamento dos apóstolos e profetas, edificados para a morada de Deus. Por meio da reconciliação, Paulo explica em Efésios 2, 3 a 19, Deus formou uma só igreja. Ele ajuntou gentios e judeus. O que antes era só para o povo judeu, foi aberto aos gentios, nós. Então, nós, brasileiros do outro lado do mundo, da Nova América, que nem existia na época para eles nem sabiam que existia, fomos agraciados pela misericórdia de também receber o Evangelho de Cristo. Cristo abriu as fronteiras. Então, aquela mensagem, não mude os marcos dos antigos, o Cristo foi o primeiro que chutou ela. Porque ele falou, ide pregar o Evangelho a todo o mundo. As fronteiras acabaram, ele mudou o marco. Então, a pedra angular dessa edificação é Cristo. E nós somos fundamentados no ensinamento que Cristo repassou para os profetas. Assim, um propósito divino é que a gente seja o templo do Espírito Santo. Uma vez que você entende isso, você vai ser o templo do Espírito Santo e o Espírito Santo vai habitar em você, em nós, como já foi falado nas outras aulas. Nessa lição, então, estudaremos esses aspectos. O santuário judeu. O templo em Jerusalém era um símbolo exclusivo de Israel como povo de Deus. Está em 1 Romanos, 1 Reis 8, 16, 20. 1 Reis 8, do 16 ao 20. Desde o dia em que eu tirei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar alguma casa para ali estabelecer o meu nome. Porém, escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo Israel. Também Davi, meu pai, propusera em seu coração o edificar a casa ao nome de Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi, meu pai, porquanto propuseste no teu coração o edificar a casa ao meu nome, bem fizeste em propor no teu coração. Todavia, tu não edificarás essa casa, porém teu filho, que sair dos teus lombos, edificará a casa ao meu nome. Então, Davi teve intenção de fazer um templo para Deus, quando ele governava. E Deus falou: não, não vai ser você, vai ser seu filho, Salomão. E Salomão assim o fez, construiu o templo de Salomão, a primeira versão do templo. O templo já foi destruído 3 vezes. É, não é aquele templo que vocês conhecem aqui no Brasil. É o templo original lá em Israel. Aqui no Brasil é uma cópia. Somente isso. Então, lá aquele templo original, os estrangeiros eram proibidos de acessar o templo por motivo de inimizade. Somente judeu acessava o templo de Salomão, o templo construído. Está em Efésios 2,14. Ao reconciliar os povos, Cristo aboliu isso, porque somente entrava no santo ou no santíssimo o sumo sacerdote. Mas na figura de Cristo, morrendo na cruz, mas em Cristo crucificado, ele rasgou o véu que separava o Santíssimo do Santo Lugar e deu a nós acesso ao Santíssimo Lugar. E desfez essa inimizade entre homens, judeus e gentios, tornando nós uma única formação, chamado igreja.
Então, o templo judaico, ele perdeu a relevância. E eu quero que você entenda bem isso. O templo judaico perdeu a relevância. Um novo conceito foi apresentado por Cristo, chamado igreja. Então, qualquer ensinamento que leva você de volta a um templo de Salomão, qualquer ensinamento que volta você a ter costumes judaicos, é anátema. Não condiz com o ensinamento de Cristo. Isso é heresia. E, infelizmente, isso está enraizando em algumas igrejas. Combata isso. Leia a Bíblia e vai ver que isso está muito bem claro no Novo Testamento. Os apóstolos lutaram contra a lei judaica. Então, todos os ritos e traduções perdeu relevância. Perdeu relevância. Um novo templo, um novo conceito, são comparados a um edifício. Os cristãos, tudo aquele que aceita Cristo, é comparado a um edifício, onde Deus habita em espírito. Né? Efésios 2:2 fala isso. Então o apóstolo lembra que Salomão, ele reconheceu que o templo de Jerusalém, por mais que ele construísse lindo, de ouro, todo fantástico, ele não poderia conter Deus. 1 Reis 8:27. 1 Reis 8:27. Salomão, aqui no mesmo texto, ele fala: Mas na verdade, habitaria Deus na terra. Eis que os céus e até o céu dos céus não poderiam conter, quanto menos essa casa que eu tenho edificado. Salomão, na sua sabedoria, entendeu que era só um templo. Ele não poderia conter Deus lá dentro. Então, e o apóstolo Estevão, antes de ser apedrejado, quando ensinava, ele falou: O Altíssimo não habita em templos perfeitos por mãos humanas. Atos 7:48. Atos, capítulo 7, 48. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Aqui o ensinamento está bem claro que Deus não está dentro do salão. Deus não está dentro do templo. Deus não está dentro do local de culto. Deus está dentro do santuário dele, da morada dele. E nós vamos explicar que são aqueles que aceitaram a Cristo. Deus habita dentro do que ele fez. Mas tudo que é feito na mão dos homens, não tem. Deus não habita lá dentro. Então, Atos 17:24 reafirma isso. Ó, já é o terceiro lugar que fala a mesma coisa. Atos 14, versículo 24. 14, 24? 17, 24, desculpa. 17, 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Irmãos, queridos amigos, não sejam enganados por falsos profetas, falsos pastores, falsos ensinadores que não usam a Bíblia. Por isso que aqui tem que ser falado e mostrando a Bíblia, porque está escrito: Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Não é o local de culto, salão, templo de Salomão ou templo de qualquer outra pessoa que Deus habita. Não, ele habita no templo do Espírito Santo. E nós vamos falar onde esse templo está. Recomendo o capítulo 17 para quem depois lê em casa o devocional seu. Desse modo, cristãos, judeus, gentios tornaram-se um templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 3,16. Aonde está o templo? Então, aonde Deus habita? 1 Coríntios 3, versículo 16. A própria Bíblia responde para você. Não sabeis vós que sois o templo de Deus? Nos outros, nós falamos que Deus não habita no templo feito por mãos de homens. Aqui, Paulo fala: Não sabeis vós, não sabe que você é o templo de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vós? Todo aquele que aceitar Cristo
o Espírito Santo entra nele, dá um selo de salvação, ele é perdoado, ele é justificado e ele começa a ser purificado de dentro para fora. E ele produz frutos do Espírito, como já falamos nas outras aulas. E ele começa pelo lavar regenerador do Espírito Santo que está em Tito 5. Tito, capítulo 5, desculpa, capítulo 3, versículo 5. Não pela obra de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo entra em você e te lava de dentro para fora. E uma vez que está limpinho, ele habita lá dentro. Nós somos o templo do Espírito Santo. E nós somos pedras vivas. 1 Pedro 2, 5. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedra viva, sois edificados na casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Sacrifícios espirituais agradáveis. Quais são os sacrifícios espirituais? Frutos do Espírito. Ah, de novo, frutos do Espírito. O problema é que as pessoas não falam sobre o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito compromete aquele que está pregando. Tem que falar. Mesmo que você tenha dificuldade com alguns frutos do Espírito, porque faz parte da vida cristã ter o fruto do Espírito. E o verdadeiro sinônimo que você tem no Espírito Santo é a produção de frutos do Espírito. Se você não tem fruto, você não está limpo. Se você não está limpo, o Espírito Santo não está atuando. Se o Espírito Santo não está atuando, você está sem ele dentro de você. Se você está sem ele dentro de você, você não está salvo. Volta lá no começo, aceita Cristo, se arrepende, pede para ele fazer morada, ele entra dentro de você e começa todo o processo de limpeza, e a limpeza produz os frutos. Existe um processo, uma sequência. Então, o santuário cristão somos nós, nosso corpo. Paulo afirma isso e outros. Nós somos pedras espirituais, um edifício espiritual. A igreja são cada pessoa que aceitou a Cristo. Não é aquele templo. Não é que, no nosso caso, a igreja que está lá na rua do Canavial 105. Ela é um templo. Eu gosto. Nosso lindo templo, está sendo reformado, está bonito. Mas aquele é um templo. Quando vier o arrebatamento da igreja, aquilo vai ficar. Como todos os outros, vai ficar. Agora, a verdadeira igreja vai ser arrebatada. Essa vai ser arrebatada. A igreja. E foi pregado até ontem sobre o nosso pastor falou sobre isso. A pedra angular. Quando a Bíblia fala pedra angular, na arquitetura antiga, na antiga forma de construção, um edifício ele tinha que obrigatoriamente ter uma pedra de angular, uma pedra de canto, onde ele era a base de sustentação da construção. E ela é traduzida como a pedra mais importante ou a pedra principal. E ela era posta num canto, no ângulo de 90 graus, para sustentar o alicerce. Então aqui está o desenho do exemplo, para firmar as unidades das estruturas. Então, era uma pedra com dois braços que firmava o lado direito, lado esquerdo e a estrutura da casa. E ela é colocada no canto da casa. No início da construção, ela era o ponto principal de pilar. E unia toda a estrutura e manter a parede reta. Então, a pedra angular, que é Cristo, suporte da cruz, tem no braço direito, cruz, braço esquerdo da cruz. Isso é uma pedra angular. E para ter uma ideia dessa dimensão, uma das escavações achou uma dessas pedras recente, foi encontrado um monolito de cerca de 12 metros de comprimento. Essas pedras eram enormes, porque eram a base de sustentação do edifício. Era a forma que antigamente fazia-se isso. Hoje existem outros tipos, a ciência evoluiu, na construção civil existem outras formas de fazer. Mas existem as vigas, existem os pilares. Na construção antiga, onde Paulo se refere no texto, ele fala exatamente disso, a pedra angular, que é essa pedra aqui. Essa pedra principal que sustenta o muro. Isso é identificado, essa pedra angular, como Cristo.
e mostra a referência messiânica. Tornou-se a pedra de esquina. É que a gente lê esquina, a gente acha que é a esquina da rua. Mas esquina, nesse sentido, é essa esquina aqui, ó, o ângulo de canto. Isso é uma esquina, tá? É que no português talvez o sentido dê outro. Mas esquina, Salmos 118, 22. Salmos 118, versículo 22. A pedra que os edificadores rejeitaram tornou-se a cabeça da esquina. Então, aqui é uma profecia messiânica de Salmo 118, até como o nosso querido professor Vinícius falando numa live dele, todo o Velho Testamento, para aquele que lê, refere-se a Cristo. Se você lê o Novo Testamento, observa que sempre tudo que está sendo mencionado lá está falando de Cristo no Novo Testamento. E o Novo Testamento está falando do reino de Cristo na vinda após a grande tribulação. O Evangelho, a igreja e o reino depois. Ele mesmo afirmou, Cristo afirmou que ele é a cabeça da esquina. Marcos, capítulo 12, 14. Jesus confirma a profecia. Marcos, capítulo 12, versículo 10. Ainda não leste nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram? Esta pedra foi posta de cabeça. Jesus ele menciona no Salmo 118, reafirmando que ele é a pedra de esquina. Assim como também os apóstolos testificaram isso. A pedra principal, Atos, capítulo 4. Eu gosto muito de usar a Bíblia por causa disso. Não tem que ficar inventando. Está escrito. Atos, capítulo 4, versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós. Quem? Jesus. Os edificadores. Quem eram os edificadores? Os judeus, que tinham o papel de levar o evangelho como um povo santo, mas eles rejeitaram o próprio Messias, e a qual foi posta por cabeça da esquina, ou como principal da esquina. Deixa eu voltar aqui. E nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens por o qual devemos ser salvos. Os apóstolos pregando o evangelho de Cristo. 1 Pedro 2,7. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 7. E assim, para que vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina. Reafirmando, aí pela quarta ou quinta vez, que Jesus Cristo é a pedra da esquina. Portanto, essa pedra angular, por que é angular? É de ângulo. Ângulo 90 graus, está bem aí no cantinho. É o novo santuário, a pedra desse novo santuário é o próprio Cristo. E aqui está uma lição simples que precisa ser entendida. Cristocêntrica. Não é Maria-cêntrica, não é apóstolo-cêntrico, não é igreja ABC cêntrica, não é o ministério cêntrico, não é o setor 1, 2, 3, 15, 20 cêntrico, não é a pessoa cêntrica. Existem pessoas fiéis na frente do trabalho, sim, pastores presidentes, pastores setoriais, pastores de igreja, mas eles não são o centro, não são eles que salvam. Por mais que eu goste dos meus pastores, eles não são, a mensagem não pode circular em volta deles. Quando se vai no púlpito, ela tem que ser mensagem pregada cristocêntrica. Qualquer coisa fora disso é anátema. Ignore. Porque quem te salva é Jesus Cristo. Mais ninguém. Não há outro nome. Não há outra pessoa. Por mais que você seja o melhor pastor, você não vai salvar ninguém. Por mais que você tenha o melhor pastor departamental, regional, setorial, presidente mundial, não vai salvar. Por mais que seja mãe, irmão, parente de Jesus, amigo, vizinho, apóstolo, não vai salvar. Quem salva é Jesus Cristo. Então, para de perder tempo com terceiros que não vai te trazer salvação. Quem salva é Jesus Cristo. A mensagem tem que estar em cima de Jesus Cristo. Se a partir do momento que você fala outro nome que não seja de Jesus Cristo, você está desviando do Evangelho. A pedra angular é Cristo.
Essa é a lição. Então, no Sermão no Monte, aprendemos que o homem prudente, Jesus ensina exatamente isso. O homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha. Que rocha? Cristo. Que é Cristo Jesus. Mateus 7:24. Mateus 7:24. Ah, eu já conheço isso. Conhece? Então põe em prática. Porque o que fala é isso. Todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, aqui está uma grande diferença. Porque pessoas são abençoadas pelo Espírito Santo e outras passam a vida inteira buscando e não conseguem. Por quê? Porque não pratica. Não pratica. Vive de aparências. E aparências não salva. Produzir frutos do Espírito. Produzir frutos. Pregar o Evangelho. Põe em prática o que você está lendo. Para de orar para terceiros. Para de confiar em terceiros. Confie em Cristo. Confie em Cristo. Ora para Cristo. Pois Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, Jesus ensina todo aquele que escuta isso e as pratica. É um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E aqui está a grande diferença. Todos nós passamos por dificuldades. Eu, você, o meu vizinho, todo mundo. Mas aquele que está fundamentado sobre a rocha, ouve a palavra de Cristo e as pratica, e a tempestade vai passar. E a casa vai continuar em pé. Mas aquele que é insensato, que ouve e ignora as palavras de Deus e não as põe em prática, a casa vai ser derrubada. A mesma enchente que passa para um e não acontece nada é a mesma enchente que derruba o outro. E hoje passamos em momentos que grande enchente está acontecendo, grande tempestade está acontecendo no mundo. Mas algumas casas estão de pé, porque estão fundamentadas em Cristo. A sua casa está fundamentada em Cristo? Se não tiver, conserte isso hoje. Como Jesus fala, vá ao teu quarto, ajoelha, pede graça a Deus e pede para que Ele entre na sua casa, que faça morada em você, confessando com a sua boca que você aceita Cristo, que a partir de agora você vai ser centrado em Cristo, cristocêntrico. Esqueça a religiosidade. O cristão não é religioso, o cristão é cristocêntrico. Então, mantenha a leitura da palavra. Converse, ore e põe em prática. Coloque a palavra em prática. Em Cristo, um novo conceito de santuário é construído. Os cristãos são comparados a um edifício espiritual, onde Cristo é a pedra principal. O termo grego apóstolos, deixa eu só compartilhar aqui, porque estão falando que não está. O termo grego apóstolos é usado como uma palavra significado enviado ou mensageiro. O apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo. Então, aqui vai outra lição. O verdadeiro apóstolo, ele é mensageiro da palavra de Cristo. Ele não é para vender pedra ungida, sal ungido, capacete ungido, pedrinha ungido, agora veio feijão ungido ou semente ungida que cura Covid. Meus queridos, foge disso. Isso são picaretas. São lobos que estão tentando pegar as ovelhas. O verdadeiro Cristo, o verdadeiro apóstolo, ele é centrado na missão de Cristo. E só teve 12, 13 com o Paulo. E foi enviado para pregar o evangelho ao redor do mundo. A missão do apóstolo é pregar o evangelho. Hebreus 3:1.
Hebreus, capítulo 3, versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Jesus Cristo, apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Então, Cristo foi o primeiro que pregou o evangelho e ensinou os apóstolos a continuar a obra, sendo fiel que constituiu, como também foi Moisés em toda a sua casa. Como Moisés recebeu uma missão, os apóstolos também receberam uma missão de conduzir o povo à salvação. 1 João 4,14. 1 João 4,14. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para salvar o mundo. Então, o apóstolo ele fala exatamente isso. Ele viu Cristo. E ele testifica Cristo que ele veio para salvar o mundo. Tanto nos evangelhos de Marcos, Lucas, Mateus, João, todos eles testificam os escolhidos de Deus através dos apóstolos. Só para o irmão ter o querido ouvinte e amigo, ter uma ideia, Mateus era o apóstolo direto, ele viu Cristo, ele era judeu. No tanto que você lê Mateus, ele sempre faz referência de Cristo com a lei de Moisés e profeta. Ele prova, ele está falando para judeu, então ele tenta mostrar o que aconteceu com Cristo e provando que ele é o Messias através da palavra. Então ele recita bastante Isaías, Salmos e outros profetas anteriores. Marcos, ele era um judeu romano. Marcos, Jesus está sempre em movimento, porque a literatura dele foi escrita para os judeus romanos, para gentios. Então ele tem uma literatura do tipo militar. Sempre que você lê Marcos, Jesus está andando, e indo Jesus e voltando, porque faz um sentido numa literatura, num tipo de escrita voltado para militares, para o exército. Então Jesus está sempre fazendo alguma coisa ou indo num ato de movimento. Lucas, ele não viu inicialmente, ele não viu Jesus, ele nasceu anos depois. Ele foi evangelizado pela avó e pela mãe dele. Ele era médico, uma pessoa da ciência. E por fato dele ser médico da pessoa da ciência, ele faz como se fosse uma tese, que hoje a gente considera um TCC na faculdade, ou uma tese de mestrado ou de doutorado, porque ele vai pesquisar e ele começa o evangelho falando que ele foi ver, ele foi pesquisar os relatos. Então ele vai fazer uma pesquisa de campo. Quem é da área acadêmica sabe o que eu estou falando. Ele foi fazer uma pesquisa. Ele foi entrevistar cada pessoa que falou que viu Cristo, mais de 500 testemunhas. Ele foi ver. Então, ele começa bem antes. Ele começa até na parte de Maria e João Batista, lá para trás. E ele é um dos livros mais completos, porque é como se fosse uma tese de doutorado. João, ele vai para uma linha meio parece advogado. Filhinhos, não pequeis, mas se pecais. E ele é mais amoroso, uma literatura mais amorosa, mais paisão. Mas todos eles têm o mesmo propósito, pregar o evangelho de formas diferentes. Se você ler cada um, tem uma característica própria. Mas os quatro falam a mesma coisa sobre os apóstolos. Então, os apóstolos foram testemunhas oculares do ministério de Cristo. A morte e ressurreição do Senhor. Atos 21, 21, 21, 22. Atos 1, 21, 22. É necessário, pois, que todos os homens que conviveram conosco, todos o tempo em que o Senhor Jesus Cristo entrou e saiu dentre nós. Então, eles viram Jesus, com exceção de Lucas e Paulo. Paulo viu também, mas de outra forma. E viram Cristo. Assim, Paulo também foi chamado por Cristo. Ele viu lá em. Fugiu agora a palavra, onde ele viu, mas ele também foi chamado como apóstolo. 1 Coríntios 15, 8. 1 Coríntios 15, 8. E ele fala: E por derradeiro de todos, significa o último, me apareceu também a mim, como um abortivo,
Ou tinha sido esquecido. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus. E ele fala assim: eu não sou digno nem de ser chamado de apóstolo, mas mesmo assim Cristo apareceu Damasco, eu lembrei. Apareceu em Damasco e chamou ele ao ministério. E também tem outra parte em Atos que fala que ele recebeu a palavra do Senhor no Monte da Arábia. Romanos 1:1. Romanos capítulo 1, versículo 1. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o evangelho. Então, o verdadeiro apóstolo, ele é separado para o evangelho. Ele não é separado para ficar rico. O apóstolo não é separado para andar de carro zero. Não é separado para andar de avião. Não é separado para ter cabeças de gado mais do que qualquer rico. O evangelho de Deus é salvação e não riqueza humana. Onde a traça, Jesus fala: não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrompe. Vou achar esse versículo. Mateus 6,19. Mateus, capítulo 6, 19. Não ajunteis tesouro na terra. Ué, por que esses apóstolos não lêem isso? Esses modernos. Onde a traça e a ferrugem tudo consome, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consome, e onde os ladrões não minam e roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí está o vosso coração. E onde está o vosso coração, está o teu Deus. Ninguém pode servir a dois senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não pode servir a Deus e a Mamon. Mamon é o Deus do dinheiro. Por sinal, o nosso irmão Rosni pregou sobre esse capítulo, um pouco antes. Pouco depois. Ontem, na Santa Ceia. Ontem. Então, o verdadeiro apóstolo, ele não quer o seu dinheiro, ele quer a sua salvação. Essa é uma grande diferença, amigo, irmão. Se as pessoas estão preocupadas com o seu dinheiro, foge disso. Porque ela não está preocupada com a sua salvação, ela quer o seu dinheiro. O verdadeiro cristão, ele quer a sua salvação. Ele quer o que o Espírito Santo, da mesma forma que traz paz para mim, eu quero que ele traga paz para você. Da mesma forma que eu sou abençoado na minha casa e sinto a presença dele todos os dias, eu quero que você sinta isso. O verdadeiro cristão quer que você mude o seu formato de vida e passe a ser uma pessoa melhor. O verdadeiro cristão, ele não está interessado nos seus bens, ele quer a sua alma. Então, o verdadeiro apóstolo são aqueles que foram comissionados para Deus para criar as igrejas primitivas e enviaram a mensagem como Cristo fundamento, Cristo a pedra. E aqui tem um exemplo, eu peguei aqui, que o verdadeiro apóstolo, ele morre pelo evangelho. Todos morreram pelo evangelho. Matias foi crucificado na Judéia. Dizem que o corpo dele está lá na abadia da Alemanha. André foi crucificado de uma forma de X. Morreu. Bartolomeu foi esfolado e decapitado. Está lá na igreja de Roma. Dizem que os corpos estão lá, não tenho certeza. Só vou a forma que eles morreram está certa. Simão foi crucificado. Judas se suicidou. Ele mesmo se suicidou em 30 depois de Cristo. Mateus, um dos evangelistas que escreveu a carta, Mateus, foi decapitado por uma espada. João foi o único que morreu na ilha de Patmos de forma natural no ano de 100 depois de Cristo. Morreu de velhice. Pedro, Pedro foi crucificado de ponta cabeça, porque ele disse que não era digno de morrer como Cristo morreu. Paulo foi decapitado em Roma. Tomé foi morto com uma lança.
Felipe foi crucificado por soldados. Judas Tadeu foi morto com um machado. Tiago de Alfeu foi o primeiro arcebispo de Jerusalém em 55 depois de Cristo. Depois ele foi apedrejado. E Zebedeu foi decapitado por uma espada em 44 depois de Cristo. Todos, com exceção de João e Judas, que era um traidor mesmo, foram mortos como fazendo o evangelho. O verdadeiro apóstolo entrega a sua vida. Ele não busca dinheiro, ele busca a salvação. E entrega a sua vida a favor do evangelho. Essa é uma extrema diferença. Para de acreditar nesses coitados, porque são coitados que vão sofrer a penalidade, se não se arrependerem, vão para o inferno, deturpando o evangelho a fim de obter lucro. Então, o que constitui a igreja não são os apóstolos, não são os pastores, não são a liderança, não são a plaquinha da igreja. O que constitui a igreja é a doutrina que ela ensina, ou seja, a escritura. A verdadeira igreja, o verdadeiro local onde você tem que ir prestar um culto é aquela que está fundamentada em Cristo. Aquela que perde em seus púlpitos 2 horas falando de Cristo e nada mais. Atos capítulo 2, versículo 42. Atos capítulo 2, versículo 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos. Doutrina não é costume. Existe a grande diferença, um universo de diferença. Doutrina é aquilo que te ensina que Jesus Cristo salva, cura, liberta, batisma com o Espírito Santo e te leva para o céu. Isso é doutrina. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo liberta, Jesus Cristo te batiza com o Espírito Santo e Jesus Cristo te leva para o céu. Isso é doutrina. Saiu disso, é anátema. Então, irmãos, fiquem fundamentados na Bíblia, na comunhão e no partir do pão e nas orações. 2 Timóteo 3,16. 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, redaguir. O que é redaguir? É argumentar, corrigir e instruir a justiça. Quer aprender? Leia a Bíblia. Vá na escola dominical. Participe dos cultos de ensino. Valide tudo que está sendo ensinado com o que está sendo escrito. Falou A, mas está escrito B, desconsidera. Como? Lendo. Não existe outra forma. Tem que ler. Os apóstolos receberam a doutrina diretamente de Cristo e continuaram. Assim, não se pode mexer na pedra angular, não se pode tirar Cristo como centro e colocando outro alicerce frágil. O fundamento da igreja não pode ser violado. Jesus Cristo acrescentou e asseverou isso. As minhas palavras não hão de passar. Lucas 21:33. Jesus Cristo fala isso. As palavras não hão de passar. Então, a revelação dos apóstolos, conforme o Novo Testamento, nunca pode substituir ou anular a revelação de Cristo, os testemunhos e as profecias anteriores, que eles viram Cristo, que eles pregaram Cristo, os verdadeiros apóstolos morreram em nome do Evangelho. Então, a palavra grega profeta, falei sobre apóstolo, agora vou falar de profeta. Significa proclamador e intérprete da revelação divina. Eu não vou entrar aqui na questão de dons espirituais, falar em línguas e profecias. Isso está no capítulo, em Coríntios, 1 Coríntios, do capítulo 12 e o capítulo 14. Recomendo a leitura. Não é o foco da lição de hoje. Mas a palavra profeta, ou apóstolo e profeta, trata-se do profeta da igreja, e não dos antigos testamentos.
E Paulo, ele fala que foi passado a eles o que estava oculto, do que os gentios não sabiam. E nós falamos isso nas últimas aulas. E foi revelado pelo Espírito Santo aos profetas do Novo Testamento, aos apóstolos do Novo Testamento. E todo profeta ele é falado inspirados no Espírito Santo. São falados no Espírito Santo. Então, 2 Pedro 1, 21. 2 Pedro 1, 21. Porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Confirmando. 2, 1 Pedro. Ah, não, capítulo 2, 1, 4. E Pedro também fala. E também houve entre vós falsos profetas. E como entre vós também falsos doutores. Olha Pedro falando. Que introduzirão encobertamente ou de forma sutil, sorrateiramente, heresias de perdição. E negarão o Senhor que o resgatou, tirando o Senhor Cristo Jesus do centro, trazendo sobre si, ou sobre eles mesmos, a repentina perdição. Muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. E por avareza farão de vós negócio. Olha o que está escrito. Com palavras fingidas, sobre as quais já de largo tempo não será tardia a sentença. Eles vão pagar. E a sua perdição não dormita. Porque se Deus não perdoou os anjos que pecaram, mas havendo-os lançado no inferno e os entregou à cadeia da escuridão, fica reservado para os juízos. Então, da mesma forma que Deus mandou os anjos, que estavam do lado dele, que rebelaram para o inferno, você acha que não vai mandar aquele que deturpa a palavra de Deus? Capítulo 18. Ah, não, é versículo 18 ao 22. Porque, falando coisas muito arrogantes, de vaidades, esses falsos profetas, enganam com a concupiscência da carne e com discussões inúteis, aqueles que estavam afastados do que anda no erro, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Porque de que alguém é vencido, do tal faz-se também servo. Portanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor e de Salvador Jesus Cristo, foram outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhe o último estado pior que o primeiro. Aqui está falando que eles receberam o Evangelho, entenderam o Evangelho, estão deturpando o Evangelho. Então, o estado deles hoje é pior do que o primeiro. E a Bíblia é bem clara: melhor seria que não tivessem, porque melhor lhe fora não conhecerem o caminho da justiça do que conhecendo desviar-se do santo mandamento que foi dado. O estado deles é pior, porque conhece o evangelho e deturpa o evangelho. Seria melhor que não tivesse conhecido, mas como conheceu, é pior o estado. E aqui até Pedro fala: e sobreveio um verdadeiro provérbio: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada ao espojadouro da lama. Foram lavados e agora, deturpando o evangelho, estão num estado pior. Então, os apóstolos inspirados por Deus, eles fundamentaram o alicerce em pregações em cima de Cristo. Construíram as novas igrejas, abriram igrejas em cima do evangelho de Cristo. E houve também falsos profetas, como há hoje falsos profetas. A igreja está edificada sobre a pedra angular que é o próprio Cristo. O seu fundamento é a doutrina, em cima do que os apóstolos ensinavam, que é Cristo. Não pode sair disso, não pode ser outra coisa diferente disso. Porque eles testemunharam, eles viram e eles repassaram isso para a gente. E morreram nesse serviço.
Eles morreram ricos? Faça a pergunta. Eles tinham gado? Eles tinham 500, andavam de helicóptero para cima e para baixo? Eles tinham púlpitos blindados? Eles tinham segurança? Os apóstolos tinham segurança? Então, questione essas coisas que estão acontecendo hoje em dia, porque tem muita gente deturpando a palavra. O verdadeiro apóstolo, ele morre pela obra. Aqui, quando a Bíblia fala edifício bem ajustado, Paulo usa uma expressão: todo edifício bem ajustado cresce. Tá claro, mas eu vou criar um pouquinho, vou aprofundar um pouquinho mais com vocês. Indica um processo contínuo de desenvolvimento do cristão. Ele passa de crente para cristão. Crente qualquer um é. Agora, cristão é aquele que serve a Cristo. Assim, todas as partes do edifício ou do prédio, prédio, a sua vida como um prédio, precisam estar harmônicas. Colossenses 2, capítulo 2, 3. Para que seus corações sejam consolados e estejais unidos em amor. Então você tem que estar unido em amor, enrijecido na plenitude da inteligência, culto racional, para conhecimento do ministério de Deus, do mistério de Deus. Leia a Bíblia, e Pai e de Cristo. E o que estão escondidos, todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Provérbios 1:7 fala, quer ver? O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Aqui confirmando aquela palavra. Todos os segredos da ciência e do conhecimento está no temor do Senhor. Quer ser sábio? Leia a Bíblia. 1 Coríntios 1:10. 1 Coríntios 1, versículo 10. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa. Paulo aqui está exortando. Digam a mesma coisa. Ensinem o mesmo evangelho. E que não haja discussões, dissensões. Antes sejam unidos em um mesmo pensamento e um mesmo parecer. Aquele brigando com a igreja de Corinto. Fala a mesma coisa. Não tem sentido uma igreja falar A, outra igreja falar B. O evangelho é um só, que é Cristo Jesus. Então, os edifícios precisam estar harmônicos, precisam encaixar. O crescimento da igreja também depende de um cristão bem ajustado. Romanos capítulo 14, 15 ao 19. Mas, se por causa de comida se contrista com teu irmão, já não andas conforme o amor. Tipo assim, não é o fato da comida, mas se você briga com seu irmão por coisa pouca, você não anda mais no amor. Não destrua por causa da sua comida, ou porque ele come ou deixa de comer, porque ele faz isso ou deixa de fazer, aquele que morreu por Cristo Jesus. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem. Até o 16. É 16? Até o 19. Porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Porque quem nisso serve a Cristo agradável é a Deus e aceito aos homens. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação dos outros. Aqui novamente cito o nosso querido pastor Eleazar que nos ensina: vai me edificar? Eu quero saber. Não vai me edificar? Eu não quero saber. Não me venham trazer notícias que não vai me edificar. Falar da vida de outras pessoas que não edifica. Falar de uma pessoa para que eu possa orar por ela, vem me contar. Agora, contar problemas da outra pessoa para que seja apenas separar, fofocar, essa é a palavra certa? Eu não quero saber. Eu só quero coisas que me tragam paz, para que eu possa passar paz. E coisas que me edificam, e para que eu possa edificar o próximo. Se o que as pessoas me trazem não me edifica, corta. Corta na raiz. Mesmo as pessoas de dentro de casa, tá? Já tive experiências dentro da minha própria família, pessoas que vinham na minha casa para falar mal dos outros, eu tive que repreender. Foi na minha casa, não. Você quer levar maldição, leva para tua casa. Na minha casa, não quero maldição. Porque aqui habita o Espírito Santo. E a minha casa está harmônica com ele. Muita gente tem sua casa destruída
entristece o Espírito Santo? Porque ela não está nessa harmonia. Ela não vai atrás de coisas que edificam. Está sempre atrás de uma guerra, de uma discussão ou de algum tipo de fofoca. E levam para sua casa coisas que não são da sua casa. E depois pergunta por que a casa está caindo. Porque não está edificada na rocha. Se o assunto da sua casa fosse Cristo, a sua casa estaria edificada na rocha. Mas se a sua casa não está edificada em Cristo, está edificada em outra coisa, a casa vai cair. Então, o crescimento da igreja depende de tudo estar ajustado em Cristo. 2 Coríntios 13, estou terminando já. 2 Coríntios 13, 11 e 14. Quanto mais, irmãos, regozijai-vos, sede perfeitos. Ninguém é perfeito, mas tenta ser o mais próximo possível disso. Sede consolados, ajude as pessoas, sede no mesmo parecer, ajude as pessoas, vivam em paz. Frutos do Espírito, Gálatas 5:22. E o Deus de amor e de paz será convosco. O cristão é diferente. Ele vive em paz, ele vive em harmonia. O salvo comporta-se como um filho obediente para evidenciar os frutos do Espírito. 1 Pedro 1, 14 e 16. 1 Pedro 1, 14 e até o 16. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências, ou com maldades, ou com nojeira desse mundo, que antes havia em vossa ignorância. Você não faz mais aquilo que você fazia. Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. No que você fala, no que você vive, no que você veste, em toda a sua maneira. Porque está escrito, sede santos porque eu sou santo. Seja santificado. Quanto mais perto de Cristo você está, mais a glória dele reflete em você. Porque ele é santo. E nós precisamos ser santos próximo dele. A gente vai conseguir 100%? Não, mas tenta o máximo. Chega a 99% pelo menos. Tenta ir o mais próximo possível. Somos falhos. Sim, somos falhos. Mas precisamos. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida do comportamento completa de Cristo. Pois todo cristão bem ajustado torna-se templo do Espírito Santo, como a gente já falou. Você sabe o que é isso aqui do lado? Isso é um plumo. Isso foi ensinado por um pastor que fez a minha casa lá no Perialto, casa do meu pai, na verdade. E ele nos ensinou como usar isso. E também deu um grande ensinamento. O plumo afastado da parede está errado, não serve para nada. Então, se você está afastado de Cristo, que é o plumo, que é a palavra, está errado. Sua parede nunca vai ajustar, porque você está longe. Você não está em sintonia com Cristo. Agora, se também você está no outro extremo, que você está colado de tal forma que você não respira, que é a religiosidade excessiva, tudo está errado, tudo é pecado, todo mundo é pecador, menos você. Você está encostado na parede, também está errado. O verdadeiro prumo é aquele que está alinhado, tangenciado com Cristo. A parede somos nós. O prumo é Cristo e a palavra. E ele coloca em linha a gente. E tem que estar alinhado. Qualquer pedreiro que estiver nos assistindo sabe o que eu estou falando. Não seja o prumo afastado e também não seja o excesso apoiado. Aquele que está tão em cima que não enxerga nada. É tão cego que mata o próprio Cristo. Em nome de Cristo, mata o próprio Cristo. Em nome de Deus, mata Deus. É tão cego, está numa religiosidade tão cega, que é o outro extremo. Não, o verdadeiro cristão, ele está reto. Ele tem prumo, que é a palavra, que é Cristo. E ele vai sendo edificado, ele vai sendo construído em linha. Pedrinha por pedrinha, tijolinho por tijolinho. Então, quando nós falamos que nós somos o templo do Espírito Santo, a palavra usada aí chama Naon. E Paulo está se referindo exatamente a essa parte, o santíssimo lugar. O cristão ele se torna o templo do Espírito. E nós nos tornamos a morada de Deus no Espírito. E nós recebemos livre acesso ao Pai. Então não tem mais necessidade de passar por vários processos. Não.
O próprio Santo está morando dentro da gente. Nós somos a morada de Cristo, ele começa a morar dentro da gente. E começa a nos purificar de dentro para fora. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, no templo israelita. No Novo Testamento, a habitação permanente da comunhão íntima é o templo do Senhor, que é o Espírito Santo dentro de nós. Indica que por meio do seu Espírito, ele habita em um templo não feito por mãos. Nós não fomos feitos por mãos humanas. Ninguém nos fez. Quem fez foi Deus. Pegou o barro, montou o corpinho, o bonequinho e assoprou nas narinas de Adão. Ele nos fez. E como foi ele que fez, somos feitura sua, criação sua, ele pode habitar. Ele não habita em coisa feita por homem, mas ele habita na coisa que ele fez. Então Deus, ele habita dentro de nós, aqueles que aceitaram a Cristo. Então, a síntese da lição é: Deus habita na vida daquele que é edificado em Cristo. E essa pessoa se torna o templo santo do Senhor. Então, para terminar a aula de hoje, meu pai vai brigar comigo que eu demorei um pouquinho mais, mas a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento, até que todos nós chegamos à estatura perfeita, à unidade da fé. E Cristo é a pedra angular, é o próprio Cristo. Não pode ser substituído. Não permita que ninguém, evangelista, pastor, apóstolo, pai de nações ou qualquer nome estranho que apareça, tire Cristo do lugar dele. Cristo é o centro das palavras, o centro da igreja, o centro da pregação e o centro da sua fé, cristocêntrica. Que ele cresça e nós diminuímos. Qualquer um que queira parecer mais que Cristo, que caia, porque o nome do Senhor deve ser exaltado. Então, a pedra angular, o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e testemunhos dos profetas não pode ser revogada, não pode ser substituída por qualquer outra baboseira gospel que apareça. Porque Cristo nos ensina, nos dá comunhão, nos dá fazer serviços através do amor, nós oramos, nós o adoramos e nós pregamos o Evangelho, que é a missão que Ele nos deu, e de pregar o Evangelho. Encerro a lição de hoje com esse relato. A próxima lição é o Ministério da Unidade Revelado. Não sabemos quanto ainda tempo faremos por online, mas eu vou tentar fazer pelo menos essa revista inteira online. Aguardo os irmãos no próximo domingo. E ore comigo. Senhor, eu te agradeço por mais uma vez estar na sua presença. Te agradeço por ter falado conosco, por mais uma vez estar aqui para ensinar, Senhor, ministrar a sua palavra. Que o Senhor cresça, Senhor, e nós diminuímos. Porque o Senhor apareça, Senhor, e nós desaparecemos. Porque tudo, Pai, está centrado em Ti. Que o Senhor seja o centro da nossa vida. E aqueles que ainda não se decidiram, não estão aprumados, Senhor, não estão enraizados em Ti, possam, Senhor, entender essa palavra, possam refletir, Senhor, através dessa palavra que eles precisam de Ti. Pai, através desse vídeo, através do Facebook, essa mensagem pode correr em vários lugares onde nós não temos acesso, para a sua honra e para a sua glória. Porque o importante não é a placa da nossa igreja, o importante é o Senhor, o importante é a sua palavra, o importante é a sua salvação. Seja conosco, Pai, nos dê uma boa semana. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, tenham uma ótima semana e a paz do nosso querido Jesus Cristo.